Número 58. O bom pastor nunca vai te pedir dinheiro. A única coisa que ele vai pedir é para você não ter mais do que o suficiente para sobreviver nessa terra, e assim poder anunciar o juízo final gratuitamente, como ordenado por Deus. Existem empregos que não são aprovados por Deus, são empregos que surgiram da rebelião, por isso trazem fama e dinheiro além da conta. Uma vez uma lutadora ganhou uma luta com uma técnica impressionante para derrotar quem parecia até mais forte, e no final da luta ela disse que a força dela era Jesus Cristo, mas o escolhido de Deus sabe que esse Jesus Cristo comercial não é o verdadeiro Jesus gratuito, e mesmo que essa lutadora falasse do verdadeiro Jesus, seria um engano, porque quem segue o verdadeiro Jesus não comercial, não aceita trabalhar em certos empregos de riqueza para se sustentar, mas escolhe ser um ajudante, como Jesus o foi de carpinteiro. O melhor emprego é ser autônomo, fazendo biscates de serviços gerais, como Jesus foi ajudante de carpinteiro, ou ser um simples funcionário de uma empresa, sem querer arcar o mundo com as pernas como empresário, servindo a Mamon, sem tempo e humildade para sair de graça pelas ruas e falar corretamente de Cristo. Quem ficou rico, ao conhecer Jesus Cristo, vai deixar o emprego e viver o resto da vida pregando nas ruas gratuitamente essa palavra desses escritos, e dividir o restante do dinheiro desnecessário com os pobres, sem deixar herança para a nova geração, porque tendo que comer e vestir, estejamos com isso contentes, pois o rico não entra no céu, mesmo se fez caridade por toda a vida, e deu o dízimo. Essa oferta é a abominação das abominações. O pobre empregado, que conheceu Jesus, descobrindo a vida eterna, tendo a prova do juízo final pelas figuras de Deus, vai testemunhar de Cristo aos seus colegas de trabalho, mesmo se correr o risco de perder o emprego. Ele não vai ter medo de anunciar a verdade em qualquer situação. Essa é a prova que alguém aceitou Jesus e vai ser salvo. Então, não se engane, jogadores não são dignos de testemunhar de Jesus Cristo. Os ateus condenam o modo de agir de Deus no Velho Testamento, como ordenar matar crianças, porque eles têm uma visão de mundo atual, não conhecem as estratégias de Deus para arrancar o pecado e salvar o maior número possível. A moralidade do mundo hoje não passa de falsidade, geralmente querem ficar ricos e famosos nas costas de Jeová. Deus opera em outro patamar, e na dimensão eterna, até em desconfiar de Deus, se torna necessário ir para o lago de fogo, a segunda morte de depressão. Agora os ateus não têm medo e brincam com Deus, mas depois da morte se lamentarão eternamente por essa loucura, pois condenar a Deus pela própria Bíblia, embora não pareça agora, mas no juízo final pode ser tão desastroso quanto matar a terça parte das crianças. Muitos, com o entendimento endurecido por causa da moralidade corrompida atual, até afirmam que o Deus que libertou Israel do Egito não é Jesus Cristo, porque o seu modo de operar e ordenar é diferente. Mas quem sabe verá que Deus teve que se desdobrar para libertar o homem das mãos dos anjos rebeldes, porque tudo tem o seu tempo e processo, para que no final não venha deixar brechas para acusações de que se fosse de outro jeito seria mais correto e justo. O plano de Deus foi se tornar homem e vir explicar os rituais, que representam as estratégias espirituais de pregar pelas ruas, fora dos métodos do mundo, numa nova aliança em espírito para todos os países. Quem entendeu todas as figuras da palavra, e por isso teve a prova absoluta para pregar de graça, foi salvo por Deus, e não resta mais nada para ele, a não ser entender e pregar. Essa é a total graça suficiente. A verdade é que como sou Deus se manifestou para todos, desde o princípio do mundo, e quem não quis saber de Deus, será afastado para sempre como uma doença contagiosa, porque Deus protege o seu espaço de qualquer doença, terror e medo de alguma criatura. Quem nasce de novo pelo batismo do entendimento da palavra, não se torna um ouvinte de heresias e dizimista sem noção, mas já nasce um pastor que anuncia a prova de Deus gratuitamente pelas ruas. O verdadeiro pastor, para se formar, não necessita de faculdade, consagração e unção de homens corruptos, mas ele só precisa ter a prova do juízo final pelo entendimento das figuras de Deus, para poder pregar de graça na obra de Deus. Uma parábola sequer que ele entende de Cristo,
ele já abriu os olhos e passa a ter medo de Deus. Na obra do homem o pastor precisa da oportunidade do líder daquele local, mas na obra de Deus a oportunidade é total. É só abrir a boca e falar corretamente o que está transbordando da verdade no coração. Aquele versículo que diz que não é por força nem por violência, diz o Senhor, significa que não é nem pelo esforço de se construir templo, nem pela proteção do Estado, mas é pelo anúncio correto das figuras de Deus, gratuitamente, pelas ruas. O Espírito de Deus é sopro, vento, que significa anunciar, falar, movimento por meio da descoberta da vida eterna. Todos os mortos, como uma estátua de barro, ao ouvir a prova da língua figurada da vida, de símbolos, vão criar vida, e deixar de ser espiritualmente inerte, estátua, ídolo de pedra como os famosos. Quem trabalha neste mundo, se move por fama e dinheiro, mas, espiritualmente, está inerte como morto no pecado. Somente quem se move pela vida eterna desses escritos é um anjo salvo de Deus. O falso Deus, os anjos rebeldes, as estrelas errantes, que caíram nesse planeta e o controlam, opera de tal forma que enche o indivíduo de sucesso e aplausos, mas no final acaba no inferno, a segunda morte do lago de fogo. Já operar do verdadeiro Deus permite derrota, vergonha e desprezo, mas enche o indivíduo do conhecimento da linguagem de comunicação de Deus, para ter poder de anunciar de graça o juízo e a vida eterna, para no final de tudo alcançar a vida eterna incomparável satisfação. Quem não suporta a ideia de Deus, embora não saiba, por falta de meditação, se torna cúmplice de todo crime e maldade na terra. A nossa vida é uma oportunidade para escolher o nosso destino eterno, de que lado queremos ficar, e quem morrer sem entender isso, será eliminado, porque é necessário que o mal seja eliminado, independente se ele ouviu falar de Deus, ou pensou em Deus, ou não. Isso quer dizer que quem não tiver a roupa branca da prova da palavra não entra na salvação. Nascer de novo, ou se converter, é ter a prova do pós-morte pelo entendimento correto das figuras da palavra, e ficar tão maravilhado com isso, que nunca mais vai deixar de alertar ao mundo sobre o juízo final e a vida eterna, para ver se salva alguns. Mas para isso ele não poderá ficar enjaulado numa religião institucional do governo, pois religião que arrecada dinheiro não é de Deus. Quem segue uma dessas religiões nunca vai ter a prova do pós-morte pela decifração das figuras da palavra, porque essas religiões trabalham contra esse alcance de entendimento, pois quem alcança esse entendimento, larga a igreja, e vai pregar de graça nas ruas, e com isso elas perdem o escravo espiritual. Quem segue uma religião do dinheiro e da ostentação, nunca vai ter a prova do pós-morte, porque a conta da palavra não vai fechar, e não vai conseguir interpretar tudo, porque a peça do quebra-cabeça foi trocada, porque vai achar que o anticristo é Cristo. Por exemplo, vai achar que as igrejas atuais do governo são as igrejas do Apocalipse, mas não as vai associar com a prostituta sobre a besta. O resumo é que vai se equivocar com o espírito do erro, e vai se perder no final. Ficou enclausurado numa religião, com doutrina venenosa, e ficou petrificado para não sair e falar corretamente de Cristo pelas ruas, de graça. A prova que alguém não foi batizado pela água de Cristo, nem comeu seu pão da sua ceia, é que ele vai para uma igreja comer o pão de mercenários, na linguagem popular, o pão que o diabo amassou. Ou vai se batizar na água de Iemanjá, amando a maldição, ela penetra até as entranhas. Adorar a Deus no lugar que ele preparou, não quer rua, mas ser adorado no lugar que o homem preparou, quer altar. Não sabe ele que alertar o mundo sobre o juízo eterno, com o método correto, é a maior honra eterna para alguém que veio a existir. Fazer isso já o torna digno, por fazer algo útil, para o que ele veio a existir. Obrigado por ouvir. Se gostou, é sinal de discernimento. Isso é a maior riqueza da existência, e ninguém carnal poderá roubar. Guarda no coração, pois nada nesta terra é melhor que esse discernimento das religiões, e do mundo invisível. O escape é essa verdade, não vícios ou costumes. Até mais, fica com Deus. O bom pastor nunca vai te pedir dinheiro,
A única coisa que ele vai pedir é para você não ter mais do que o suficiente para sobreviver nessa terra, e assim poder anunciar o juízo final gratuitamente.